Galera que é o mundo automotivo, tudo bem com vocês? Aqui é Elias Ferreira, aqui vos fala, e hoje tem uma história espetacular e no final do vídeo eu quero contar uma novidade para vocês, certo? Hoje nós vamos contar a história de uma das mais relevantes e importantes fabricantes de automóveis aqui do Brasil, a Puma Automóveis e Motores. Bom, a Puma é uma marca 100% brasileira, isso geral já sabe, né? Mas agora eu quero lhes dar o contexto, tá certo? Toda marca, ela vem através de uma pessoa que se doa para que o sonho dela aconteça. E não poderíamos deixar de começar essa história sem citar o Rino Malzone. Bom, Rino Malzone, ele projetou um carro que leva o seu nome, GT Malzone, né? Esse carro foi projetado por ele lá na cidade de Matão, em São Paulo, né? E olha que interessante, o GT Malzone ele foi projetado pelo Rino Malzone e teve a ajuda, veja só vocês, da VMAG. Sim, a VMAG, que para quem não sabe, a VMAG é quem trazia a marca DKV para o Brasil. E a VMAG ajudou o Malzone a fabricar o GT porque o carro, que eu já gravei vídeo contando a história do Alpine A110, que aqui no Brasil é conhecido como Iris Interlagos, estava vendendo a rodo. E a VMAG queria tomar esse mercado do Iris Interlagos e decidiu, junto com o Malzone, projetar o GT. Então, lá em 64, iniciou-se o projeto do que ficou conhecido como GT Malzone. Ele tinha mecânica DKV de 981 cilindradas e apenas 50 cavalos. Mas ele pesava pouquíssimo, 720 quilos. Para 50 cavalos é pouquíssima coisa, e é um carro muitíssimo divertido de guiar. E outras pessoas chegaram e ajudaram o Rino Malzone, e foi criado, né, através de Luiz Roberto Alves Costa, Milton Masteguin, Mário César Camargo Filho e o próprio Rino Malzone, criou-se a Sociedade de Automóveis Lumimari Limitada. E tiveram essa ideia e foram para as competições. E assim nasceu o GT Malzone. Só que aí a galera gostou do carro, porque o carro é muito bonitinho, cara. Então em 66 eles tiveram a ideia de vender o carro, né? Ou seja, homologar para as ruas. E aí foi começando a mudar as coisas, né? E aí a empresa mudou de nome, evidentemente. De Sociedade Lumimari de Automóveis, foi mudada para Puma Veículos e Motores, né? E já no salão de 66 veio o Puma DKW ou DKV, tá certo? E foi vendido 125 unidades. E em 1967 a VMAG deixou de existir, né? Então a Puma ficou sem motores e chassis e ela ficou numa sinuca de bico. E aí a Volkswagen comprou a VMAG em 67 e a Puma então pensou, cara, acho que dá certo fazer com motor de Fusca. Então o Puma muda de geração e ele começa a utilizar o chassi do Carmanguia, né? Utilizando o motor Miliquina do Volkswagen Carmanguia, né? E trazendo fortes inspirações no Lamborghini Miura, que todo carro de motor central traseiro usou e bebeu da fonte. E tinha cantos vivos e as famosas guelras de tubarão, o qual ficou o seu apelido. Então, o Puma GT Volkswagen foi lançado e consolidou a Puma, né? E aí, evidentemente, houve evoluções e a que a gente vai falar agora é o GT4R. Ele utilizava evoluções, na verdade, ele trazia evoluções e esse GT4R, ele foi um desafio, né? Eu vou explicar aqui para vocês uma coisa. Numa época antes da internet, o que dominava nos debates automotivos eram matérias de revistas como a Quatro Rodas, Auto Esporte e outras revistas aqui da qual eu não lembro. E eram essas que dominavam os debates automotivos. Então, a Puma foi desafiada pela Quatro Rodas e assim teve a ideia do GT4R. E projetado pelo Rino Malzone. Ele utilizava o chassi do Carmanguia e o motor de 1600 e dupla carburação, o Solex 32 e o 34. E ele não era encurtado. Todos os que utilizavam o chassi Volkswagen era a plataforma encurtada, tá certo? E ele já tinha muitas evoluções, como cinto de 3 pontos, rigidez estrutural e, claro, né, ele tinha reforços no seu chassi tubular. Foram feitos 3 exemplares
e foram sorteados pela revista em 1969 e foi construída mais uma unidade para o Rino Malzone andar no seu dia a dia. Olha que massa. E aí surgiu a evolução GTE e o Spider. O GTE vem de exportação, né? Porque a Puma fez um sucesso tão grande que pedidos de fora do Brasil começaram a surgir. Então a Puma, evidentemente, seguindo as leis dos países das quais foram vendidos, inclusive foi vendido nos Estados Unidos, na Europa e até na Ásia. E aí pegou o carro e homologou nestes países, como eu já disse para vocês, e tinha diferenças do que era vendido aqui no Brasil. Ele tinha diferenças de design, né? Mudanças em relação a para-choques, capô, vidros, vigia, lanternas, etc e etc. E tudo isso que está acontecendo aqui foi nos anos 70. Quando veio o carro que mudou a coisa toda, o Puma GTB. Vamos lá. O Puma GTB, ele foi desenhado para ser um muscle car, mesmo ele não tendo um motor V8. Foi batizado de Projeto P8. Ele utilizava a mecânica do Opala, quem diria, é o motor 250S. E ele dividia elementos com o GT4R e o GT Volkswagen. E originalmente ele não se chamaria GTB, ele se chamaria GTO. Porém, a Chevrolet não se agradou do nome, porque existia lá a Pontiac, divisão americana da Chevrolet, que utilizava o nome GTO. Então, a Puma decidiu mudar para GTB, que é Gran Turismo Brasil. E o GTB foi vendido a partir de 1974, com mudanças em relação ao protótipo, e a suspensão traseira também recebeu mudanças, né? Passou a ser feita de molas como no Opala. Já em 76, o Puma GTB passou por modificações na lanterna, que passou a ser como do Alfa Romeo 2300 e não mais a do Saab Sonet. E eu nem sabia disso, olha só que massa. Tá vendo que eu não conheço de carros, né? E aí veio 76 e a Puma apresentou o GTE e o GTS, já utilizando as plataformas do Chevrolet Brasília e não mais as do Karmann Ghia. O GTE ganhou janelas no lugar das famosas entradas de ar no formato das guerras de Tubarão, aumentando seu ângulo de visão, e os paralamas foram aumentados para receberem os novos pneus Pirelli Cinturato CN36. As portas ficaram maiores e, evidentemente, novas maçanetas, então o carro passou por um facelift, podemos assim dizer, né? E ele ganhou o sistema de arrefecimento da Kombi, né? E a capota do GTS ganhou uma armação que facilitava a trava e melhorava a vedação. Aí já em 78 já veio a segunda geração do Puma GTB, conhecida como S2, e ficou com uma linha mais horizontal e mudanças nas molduras de faróis, grades, para-choques, né? Mudanças no logo, parará, essa coisa toda que você já sabe. E aí mudou também o GTS. O desenho geral estava mais fluido e as linhas do Puma GTI e do P018, que seriam apresentados 3 anos depois, já era mostrado no Puma GTB. E também teve mudanças no interior, né? O carro já possuía direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos e, claro, bancos em couro, né? Que eram confortabilíssimos. E a motorização, evidentemente, era o 250S da Chevrolet. Já nos anos 80, né, evoluíram para o Puma GTI e GTC. O GTE passou por uma reestilização e foi rebatizado como GTI, e a versão conversível virou GTS, mudou para GTC. E a mudança mais marcante foi no para-choque, borrachas imitando o Porsche 911 e abaixo o spoiler envolvendo onde abriga a nova luz de pisca retangular. O logo da Puma passou a ser preto e não mais cromado. A traseira passou a receber desenhos dos para-choques e o de toda a traseira, que aliás ganhou um novo desenho para abrigar a nova lanterna, assim como do GTB S2, vinda do Volkswagen Brasília. E a partir do GTI, que a Puma passou a utilizar teto solar fabricado pela Karmann Ghia. E aqui também uma pausa, que a Puma também fabricou caminhões, tá certo? Então eu não conheço sobre os caminhões da Puma. A Puma fabricava cabines de fibra de vidro para Chevrolet desde 1971. E aí, com 8 anos de experiência na fabricação de cabines, a Puma então decidiu lançar o seu primeiro caminhão em 78, o Puma 4T, que vinha com 3 opções de motores: o Perkins de 4 cilindros, o MWM também de 4 cilindros e o Detroit de 3 cilindros. E câmbio Clark, sendo
sendo o primeiro caminhão oferecendo câmbio automático, uma inovação brasileira já na década de 70. E também foi apresentado o Puma 6T, um projeto de um micro-ônibus que foi aproveitando o chassi do Puma 6 em 1981, em vez do caminhão leve Puma 2T com rodagem simples na traseira, mas poucos foram fabricados. E também fabricou-se caminhões boiadeiros, trucados, essa coisa toda, tá certo? Desculpa galera, eu vou ficar devendo porque eu não conheço muito de caminhões. E também o Puma P018. Já chegando nos anos 80, os GTI foram rebatizados para o Puma P018. E aí desenvolveu-se esse novo modelo. E aí já não mais usando chassis Volkswagen, mas utilizando chassis próprios e utilizando motor refrigerado a água, que seria o Puma P16. Mas o alto custo inviabilizou a produção do carro. E aí foi apresentado o Puma P018, que possuía uma carroceria, porém o chassi era ainda do Volkswagen Brasília e o seu motor teve uma modificação aumentando para 1.700, e ele já tinha inovações como suspensão independente na traseira vindas do Variant 2. E aí o Puma P018 foi apresentado em 1981, só que as vendas não foram suficientes e a Puma começou a entrar em uma crise financeira. Foi aí em novembro de 85 que a Puma Indústria de Veículos, Sociedade Anônima, representado pelos proprietários Luiz Roberto Alves da Costa e Milton Masterguin, encerra suas atividades e seus ativos foram transferidos para a Araucária Veículos, que fora transferido para a Araucária Veículos lá no Paraná. Foi lá que foi iniciada a produção dos veículos da Puma. E já passando alguns anos, veio o Puma P052. Esse protótipo foi o renascimento da Puma e ele utiliza o motor de 4 cilindros de 1,6 litros, 16 válvulas e 120 cavalos e 15 kg de torque, o câmbio manual de 5 velocidades, pesando ridículos 570 quilos, capaz de atingir 205 km horários de velocidade máxima. A Puma ainda existe e hoje o carro disponível que temos, que você pode chegar hoje lá na Puma e comprar, é o Puma Lumimare, que é um carrinho que está à venda, você pode comprar e homologar para a rua. Ele utiliza o motor de 1,6 litros e 180 cavalos e 25 kg de torque e caixa manual de 5 velocidades, pesando apenas 915 quilos. Galera, a Puma é uma marca assim que é espetacular, né? Uma pena que é uma marca assim que não é cultuada pelos brasileiros como as marcas estrangeiras. E eu posso dizer uma coisa aqui para vocês, que esse mês de fevereiro e esse mês de março nós vamos celebrar o centenário de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um dos engenheiros mais importantes da indústria brasileira, um cara que criou a marca Gurgel. Então esses 2 meses agora nós vamos prestigiar engenheiros e marcas 100% brasileiras, certo galera? Então é isso, meus amigos. Você que é assinante, você já viu o vídeo primeiro, então você que não é assinante, seja assinante do Mundo Automotivo por apenas R$ 3,90 por mês e você vai ver primeiro vídeos. E a gente vai conversar nos nossos grupos secretos do WhatsApp, do Facebook e do Telegram, tá certo? E se você quiser ajudar o nosso trabalho, vai lá na nossa descrição lá e lá tem os meios de ajudar o nosso trabalho a crescer, tá certo? Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, tá certo? E compartilhe o nosso trabalho para que nós possamos alcançar mais pessoas. Tá certo, galera? Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço, valeu e falou!